Olá, galerinha, tudo bom? Bom, gente, nessa aula nós vamos falar de relação trigonométrica. Na última aula falamos de relação métrica. Vamos falar de trigonométrica, vamos começar a trabalhar com trigonometria. Para entender trigonometria, nós precisamos começar a diferenciar pelo menos os dois catetos. Então nós temos no triângulo retângulo uma hipotenusa, ok? Nós temos a hipotenusa. Nós temos cateto e cateto. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 e os catetos são os lados opostos aos ângulos agudos. Eu preciso começar a diferenciar um cateto do outro. Como que eu vou fazer isso? Eu diferencio dependendo do meu ângulo. Então, se eu pegar o meu ângulo de referência B, quem é hipotenusa, quem que é cateto, quem que é cateto. Se eu pegar meu ângulo C, quem é hipotenusa, quem que é cateto, quem que é cateto. Trabalhando com B como referência, nós vamos ter a seguinte situação. Quem que vai ser, trabalhando com B como referência, quem vai ser meu lado BC? Meu lado BC, hipotenusa, não tem segredo. Na verdade, hipotenusa não tem segredo. Só que tomando B como referência, quem está na frente do B, a gente chama de cateto oposto, porque ele está oposto ali em relação ao ângulo. E quem está ali ajudando a formar o ângulo B, a gente chama de cateto adjacente, porque ele está junto do ângulo B. Então, nesse caso aqui, quem é o segmento AB? Ele não é só cateto. O segmento AB, em função do ângulo B, nosso cateto adjacente. E o nosso segmento AC, em função do ângulo B, ele está no outro lado, né? Está do lado de lá. Então a gente chama de cateto oposto a B. Então tem essa diferencinha aí para trabalhar, tá? Por quê? Se eu pego o ângulo C como referência, os catetos mudam. Quem que vai ser o lado BC? O lado BC continua sendo hipotenusa para os dois. Como eu falei, hipotenusa não tem segredo. Hipotenusa é o mesmo para os dois, porque só tem uma. Só que agora o lado AB, que para o outro ângulo era adjacente, para o ângulo C ele vira cateto oposto, porque o AB está oposto ao ângulo C. E o AC, que está ajudando a formar o próprio ângulo C, a gente chama de cateto adjacente. Tá? Então, só pegando aqui como referência, quem que é o lado AB? Quem que é o lado AB? O lado AB é cateto, mas se eu olhar para o ângulo B, este lado aqui embaixo é cateto adjacente. Mas se eu estiver olhando para o ângulo C, esse cateto aqui de baixo é cateto oposto. E inverte no AC, né? Então, quem que é oposto, quem que é adjacente, depende para quem eu estou olhando. Isso é muito importante agora para trabalhar a relação trigonométrica. Lembrando, só fazendo uma referência aí de figuras semelhantes, uma outra coisa que se percebe nos triângulos, quando eles são semelhantes, nós já havíamos trabalhado com relação métrica, é que você tem algumas divisões que são sempre iguais. Por exemplo, aqui eu estou com 3 triângulos, né? 3 hipotenusas, 5, 10 e 15. 3 catetos adjacentes, se eu olhar para esse ângulo aqui, ó. Quais são os catetos adjacentes? Desse triângulo pequeno é 4, desse outro triângulo aqui é 8,
desse outro triângulo aqui é 12. E os catetos opostos desse ângulo que eu estou marcando, 3, 6 e 9. Independente de qual razão eu pegue, por exemplo, se eu fizer aqui, dividir a hipotenusa pelos catetos adjacentes, vamos chamar de CA, cateto adjacente, quanto que dá o primeiro? Hipotenusa é 5 e o cateto adjacente dele é 4. Quanto que vai dar o segundo? Hipotenusa do segundo é 10 e o cateto adjacente do segundo, esse comprimento aqui que vai dar 8. E a hipotenusa do maior é 15 e o cateto adjacente do maior é 12. Repara que se eu fizer uma simplificação aqui, ó, se eu dividir por 3 em cima e embaixo, vai dar 5 quartos. Se eu dividir por 2 aqui no do meio, em cima e embaixo, dá 5 quartos. Então vai dar sempre a mesma coisa. Se eu posso pegar cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Vamos chamar cateto oposto de CO, cateto adjacente de CA, para não confundir. Do primeiro, quem que seria o cateto oposto? 3. Quem que seria o cateto adjacente? 4. Do segundo, do triângulo aqui mediano, o cateto oposto é 6 e o cateto adjacente é 8. E o terceiro, grandão, cateto oposto é 9 e o cateto adjacente é 12. Se eu simplificar aqui por 3, vai dar 3 quartos. Se eu simplificar aqui por 2, vai dar 3 quartos. Quer dizer que as três medidas são iguais. Esse padrão você pode usar e ele vai gerar alguma coisa chamada identidade trigonométrica. Vamos dar uma olhada aqui. Como que funciona a identidade trigonométrica? Vamos só entender. Quais são as identidades trigonométricas que nós vamos trabalhar agora? Já devem ter ouvido seno, cosseno e tangente. Como que elas funcionam? Bom, desculpa, gente. Na verdade é bem simples. O que é o seno de um ângulo? O que é o seno de um ângulo dentro do triângulo retângulo? Se eu olhar para o ângulo B, então tudo que eu for fazer agora vai ser o ângulo B, tá? Se eu olhar para o ângulo B, eu tenho essa situação, eu tenho esse ângulo aqui para trabalhar, eu tenho a minha hipotenusa, que é sempre o lado maior, que vai ser BC, e olhando para o ângulo B, nós temos cateto oposto, que no caso vai ser AC, e o cateto adjacente, que é o que ajuda a formar o ângulo, que vai ser o AB. Sempre isso. Tá com dúvida quem é o oposto, que é adjacente? Oposto é quem está na frente. E o adjacente é quem está ajudando a formar. Seno de qualquer triângulo retângulo, você analisa o ângulo, no caso o ângulo B. Seno vai ser sempre cateto oposto dividido por hipotenusa, que são aquelas relações que vão dar sempre o mesmo valor. Então a gente chama de cateto oposto dividido por hipotenusa, são nossas constantes. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. E a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então se eu perguntar para você assim, quem que é o cosseno do ângulo B? Para achar o valor do cosseno do ângulo B, você mede o cateto adjacente e divide pela medida do cateto não. Você mede o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Sabe quando você pega a calculadora científica e começa a digitar lá seno de 30, seno de 40, seno de 50? São esses valores que são encontrados, eles saem dessa relação trigonométrica aqui, tá? Bom, por que eu falei que tem que tomar cuidado qual é o ângulo que você trabalha?
seno de C, se eu olhar para o ângulo C, o seno é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que no caso que eu preciso tomar cuidado, que é o seguinte. Quem que é o seno do ângulo B? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto do ângulo B? É o CA ou AC. Eu devo ter colocado CA ali para não. Então, é isso aqui. Dividido pela hipotenusa, que vai ser BC. Olhando para o ângulo C, quem que é o cateto oposto? É o AB. Dividido por quem? BC. Então, olhando para o ângulo C, é AC dividido por BC. E o ângulo B, desculpa, é AC dividido por BC. E o ângulo C é AB dividido por BC. Percebe que troca aqui, ó. Então, seno de B é esse dividido por esse, enquanto o seno de C é esse dividido por esse. Bom, cosseno é o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente do ângulo B? É o AB. E hipotenusa, BC. E o cosseno do ângulo C é o cateto adjacente, aqui, dividido pela hipotenusa, que no caso vai ser AC dividido por BC. Coisas que a gente percebe aqui, ó. O seno do ângulo C é AB dividido por BC. E o cosseno do ângulo B também é AB dividido por BC. Eles trocam aqui, ó. O cosseno de B e o seno de C são iguais. E o seno de B e o cosseno de C também são iguais. A tangente, cateto oposto dividido por hipotenusa. A tangente do ângulo B é AC dividido por AB. Enquanto a tangente do ângulo C é cateto oposto, que no caso vai ser AB, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser AC. Olha aqui de novo, ó. Tangente de B é AC dividido por AB. Enquanto a tangente de C é AB dividido por AC. Tu inverteu. Então só esse cuidado que a gente precisa tomar. Um exemplo aqui rapidinho. Seno do ângulo B é cateto oposto dividido por hipotenusa, então o seno de B vai ser, no caso desse triângulo, nós temos um triângulo aqui, retângulo, onde os dois catetos 6 e 8, e a hipotenusa é 10. Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa, cateto oposto de B é 6 dividido por 10. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar melhor. Enquanto o seno de C também é cateto oposto dividido por hipotenusa, só que agora o cateto oposto é 8, hipotenusa é 10. Cosseno de B, cateto adjacente dividido por hipotenusa, 8 dividido por 10. Esse é o valor do cosseno de B. Cosseno de C, cateto adjacente dividido por hipotenusa, 6 dividido por 10. E a tangente, cateto oposto. Deixa eu até colocar aqui a nossa colinha para ajudar. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de B. Olhando para o ângulo B, o cateto oposto é 6 e o cateto adjacente é 8. Mas olhando para o ângulo C, o cateto oposto é 8 e o cateto adjacente é 6. Pronto. Achei todas as identidades trigonométricas. São 3 identidades trigonométricas para o ângulo B e 3 identidades trigonométricas para o ângulo C. Um outro exercício que também pode ser resolvido é esse aqui. Ó. Dado o seno de 30 igual a meio, aí nós temos um triângulo retângulo
Um dos ângulos é 30. Seno de 30 é meio. Eu vou usar sempre esse ângulo aqui. Então nós temos ali, ó. Quem é nosso cateto oposto olhando para o ângulo de 30? Cateto oposto é x. Quem é nosso cateto adjacente, lógico, só sobrou ali o y. E quem é nossa hipotenusa é 8. Aí nós temos, trabalhando com tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente vai ter duas variáveis. Eu vou começar a trabalhar com seno mesmo. Seno de 30. Quem que é o seno de 30? Seno de 30 é sempre... Aliás, seno é sempre cateto oposto dividido por hipotenusa. Seno de 30, o exercício deu lá em cima. Seno de 30 é meio. Cateto oposto, aí eu olho para o triângulo. Cateto oposto de 30 é x. Hipotenusa, olho para o triângulo, vai dar 8. Fazendo a multiplicação em cruz, cortando o que tem que cortar, x vai ser igual a 4. Bem tranquilo aqui. 1 dividido por 2 igual a 4 dividido por 8. Ah, mas e para achar o y? Bom, antes eu estava com duas variáveis, como eu achei o x, agora só tenho uma, eu posso, se eu quiser, usar Pitágoras aqui para trabalhar, para poder calcular o restante, tá? Que aí vai ficar 8 ao quadrado, que é a hipotenusa, que é igual a 4 ao quadrado, que é um dos catetos, mais y ao quadrado, que é o outro cateto. Só terminando de calcular aqui, que vai dar 64 menos, passando já para o primeiro termo, dá 16, é igual a y ao quadrado. 64 menos 16 dá 58, menos 10, 48, que é igual a y ao quadrado. Então y vai ser igual a raiz de 48. Fatorando tudo isso aqui, eu vou fazer separado aqui. 2, 24, que dá por 2, que dá 12, que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3. Y vai ser igual a 4 raiz de 3, tá? Bom, galerinha, é isso aí. Só precisa tomar cuidado o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, né? Hipotenusa não tem segredo. E as três identidades trigonométricas. Seno de qualquer ângulo, aqui eu tenho seno de B e C, mas seno de qualquer ângulo é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Gente, um abraço. Valeu.